Esse é Alexander Elder, um dos maiores traders que o mundo já viu. Esse cara transformou pouco mais de 250 dólares em mais de 3 milhões operando os mercados. Mas o dinheiro é só metade da história, porque antes de virar uma lenda de Wall Street, Alexander Elder era um refugiado. Ele fugiu da antiga União Soviética pulando de um navio no meio do oceano, arriscando a própria vida para escapar do regime comunista. Ele chegou nos Estados Unidos sem falar inglês, sem conhecer ninguém e com o dinheiro contado no bolso. E foi partindo do zero absoluto, do completo nada, que esse homem construiu uma das maiores fortunas e um dos maiores nomes do mercado financeiro mundial. Os livros dele são leitura obrigatória, traduzidos em mais de 12 idiomas, lidos por traders no mundo inteiro. E o mais importante para você, o Elder criou um método brutal de operar. Um sistema tão poderoso, tão inteligente, que praticamente te proíbe de perder dinheiro. De todos os traders que eu já estudei, o que mais contribuiu para o meu operacional, com certeza, foi o Alexander Elder. E é exatamente esse método que ele criou que eu vou te ensinar hoje, na prática, do zero, com passo a passo, para você já aplicar no teu próximo trade. Senta aí, porque nesse vídeo eu não vou só te contar uma das histórias mais impressionantes do mercado financeiro. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre esse sistema operacional que transformou esse cara que era refugiado numa lenda do mercado. Bora lá! Muito bem, a história do Alexander Elder é de arrepiar e ela começa muito longe de Wall Street. Elder nasceu em Leningrado, na antiga União Soviética, e cresceu na Estônia, sob o regime comunista. Desde cedo, esse cara era um gênio. Ele entrou na faculdade de medicina com apenas 16 anos de idade. Imagina isso, com 16 anos de idade, em que a maioria dos moleques está lá jogando bola, ele já estava estudando para ser médico. Ele se formou, virou médico, mas tinha uma coisa que sufocava o Elder: a falta de liberdade. Elder era um cara ambicioso e viver na União Soviética daquela época era como viver numa prisão a céu aberto para mentes brilhantes como a dele. Sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de pensar fora da caixa e de subir na vida. Elder sempre quis mais, desde garoto. Então ele bolou um plano ousado e perigoso. Ele conseguiu um emprego como médico de bordo em navios soviéticos. E numa dessas viagens, quando o navio parou num porto da África, o Elder, com apenas 23 anos de idade, fez a coisa mais corajosa da vida dele. Ele pulou do navio. E assim que ele chegou na costa, ele correu para pedir asilo político no consulado americano. Deixou para trás a família, o país, a profissão, tudo, sabendo que provavelmente nunca mais veria os seus pais. Apostou a vida inteira numa única cartada, pela liberdade, e deu certo. Ele conseguiu o asilo e desembarcou em Nova York. Mas agora vem a parte dura. Ele chegou lá sem absolutamente nada. Ele não falava inglês direito, ele não conhecia ninguém. Tudo que ele tinha era o dinheiro contado no bolso, 250 dólares. Imagina o tamanho da coragem e do desespero desse homem. Recomeçar a vida do zero absoluto, sem nenhuma rede de segurança. Ele foi acolhido por uma instituição de caridade. E aí acontece o detalhe que mudou o destino dele para sempre. O Elder fez amizade com um advogado americano. O cara era mais velho, tinha mais conhecimento, além de uma baita biblioteca em casa. E foi dessa biblioteca que o Elder começou a ler livros sobre como operar os mercados. Aquilo ali fascinou ele. Foram naqueles livros emprestados, lidos por um imigrante que mal falava a língua, que nasceu a paixão que o tornaria milionário. Mas antes de entrar de cabeça nos mercados, Elder ainda faria contribuições na sua antiga carreira, só que agora nos Estados Unidos. O cara ralou, viu? Revalidou o diploma e se tornou psiquiatra em Nova York. Chegou a dar aula na Universidade de Colômbia, uma das mais prestigiadas do planeta. E é aqui que a história fica genial. Presta atenção, porque esse é o segredo por trás de tudo. Sendo psiquiatra, o Elder entendeu
entendia a mente humana como pouquíssimos traders do mundo entendem. Ele sabia na ciência como o medo paralisa uma pessoa, como a ganância cega, como a esperança faz um sujeito segurar um prejuízo até quebrar. Ele enxergava na cabeça dos outros traders os mesmos padrões de autossabotagem que ele via nos pacientes dele no divã. E ele teve uma sacada brilhante. Se o maior inimigo do trader é a própria mente, então o método de operar tinha que ser feito para proteger o trader dele mesmo, para tirar a emoção da jogada. E foi assim que, juntando o conhecimento de mercado que ele acumulou durante anos com o conhecimento profundo da mente humana, que o Alexander Elder desenvolveu o sistema que o transformou em uma lenda. Ele escreveu o livro Trading for a Living, que virou um clássico absoluto, um best-seller do mundo das finanças. A carreira dele no mercado deslanchou. Foi nessa época que ele ganhou os milhões de dólares que a gente falou lá no começo do vídeo. De refugiado sem nada ao topo de Wall Street. Pura superação. E agora você vai entender a fundo o método que criou esse gênio. Presta atenção porque isso aqui vale ouro. Para entender o método do Elder, primeiro você precisa entender a base de toda a teoria da análise técnica. E essa base tem um pai, um cara chamado Charles Down, que viveu quase 100 anos antes do Elder, também foi o fundador do Wall Street Journal. Esse cara estudou milhares de gráficos e descobriu uma verdade que vale desde aquela época até hoje. Os preços não se movem de forma aleatória dentro do mercado. Eles se movem em tendências. E existem 3 tipos de tendências. A primeira é a tendência de alta, que é quando o mercado faz topos e fundos cada vez mais altos. Cada pico é maior do que o pico anterior. Cada vale é maior do que o vale anterior. É um zigue-zague para cima, é um mercado subindo de escada. A segunda é a tendência de baixa, que é literalmente o oposto. Topos e fundos mais baixos. Cada vale e cada pico são menores do que os vales e picos anteriores. É o mercado descendo em escada. E a terceira é a tendência lateral, que é quando o mercado anda de lado, sem direção definida, preso numa faixa, num verdadeiro cabo de guerra, onde nem comprador e nem vendedor ganha. E é nessa situação que o mercado se parece mais com um ambiente aleatório. Até aqui, isso tudo todo mundo já sabe. Mas agora vem a parte que pouca gente realmente domina e que é a chave para tudo que o Elder criou. O Charles Down percebeu que dentro de um mesmo ativo existem tendências de tamanhos e durações diferentes, acontecendo ao mesmo tempo. Ele dividiu essas tendências em 3 tipos. O primeiro tipo é o que ele chama de tendência primária, que é a tendência grande, a tendência de longo prazo, que dura vários meses ou até anos, e que é a maré grande do oceano. O segundo tipo é a tendência secundária, que são as correções dentro da tendência primária. Durante várias semanas ou até poucos meses, são as ondas dentro da maré. E aí você tem a tendência terciária, que é o ruído do dia a dia, os movimentos de poucas horas ou poucos dias. São as marolinhas na superfície. Presta atenção nisso porque é o coração de tudo. No mesmo ativo, a maré grande pode estar subindo, enquanto uma onda momentânea está descendo. As duas coisas ao mesmo tempo. E o trader que não entende isso vive se confundindo. Ele olha a marolinha descendo e ele acha que o oceano inteiro está virando. Entra vendido e aí é engolido pela maré que continua subindo. Ou então ele vê uma alta de alguns dias e ele acredita que o mercado todo está revertendo, quando na verdade era apenas um recuo dentro de uma tendência maior que deve seguir empurrando os preços para baixo. E é exatamente esse o problema que o Alexander Elder resolveu com o método dele. O maior erro do trader, o erro que quebra a conta da imensa maioria, é operar olhando um gráfico só. E infelizmente 99% dos traders operam assim. O cara abre o gráfico de 15 minutos, vê uma subidinha aí e ele compra empolgado. O que ele não viu é que numa escala maior, digamos, num gráfico de 120 minutos, por exemplo, o ativo estava despencando ainda numa tendência de baixa. Aquela
aquela subidinha que ele viu parecia uma reversão ali no gráfico de 15 minutos. Mas era só um repique temporário dentro de uma queda muito maior. Ele comprou uma correção achando que era uma reversão de tendência. E o mercado maior esmagou ele. Stop na certa. O Elder olhou para esse erro e pensou como psiquiatra. As pessoas se enganam porque elas só veem um pedaço da realidade em que elas querem muito acreditar. Então ele criou um sistema que obriga o trader a ver o quadro completo antes de agir. Um sistema de 3 telas que ele batizou de triple screen, a tela tripla. E a ideia é simplesmente de uma genialidade brutal. Em vez de olhar uma tela, você olha 3. 3 tempos gráficos diferentes, cada um com uma função. E você só tem permissão para operar quando os 3 concordam entre si. O Elder resumiu isso numa mensagem linda que eu quero que você grave. A maré, a onda e a marola. Bora ver cada uma e como que elas conversam entre si. A primeira tela é a maré, é o teu gráfico maior, é o teu gráfico de longo prazo. Aqui você responde uma única pergunta: para onde que a maré grande está indo? O ativo está em tendência de alta, de baixa ou de lado? E para medir isso, aqui na trade de valor a gente usa médias móveis, mais especificamente 3 médias móveis. Uma de 9 períodos, outra de 21 períodos e uma terceira média de 50 períodos, todas elas exponenciais. Se as médias na tela maior estão apontadas para cima, a maré é de alta. Se elas estão apontadas para baixo, a maré é de baixa. E aí vem a regra de ferro do Elder, aquela que sozinha já salva a tua conta. A maré define o que você pode fazer. Se a maré grande é de alta, você só está autorizado a comprar. Ponto. É proibido vender. Se a maré grande é de baixa, se as médias estão apontadas para baixo, você só é autorizado a vender. É proibido comprar. A maré é o general. O general manda e a gente obedece. Você não discute com a tendência maior. Essa única regrinha simples já elimina uns 80% dos trades ruins que um iniciante faz. Definida a maré, você desce para a segunda tela, a onda. É um gráfico de tempo intermediário. E aqui acontece o fenômeno que mais engana os amadores. Presta muita atenção. Se a maré na tela grande está em alta, a onda na tela intermediária precisa estar caindo para você entrar. Parece contraditório, mas é genial. Você não quer comprar quando um ativo já está disparando, esticado, porque aí você compra caro, compra no topo do movimento de expansão. Você quer esperar o ativo dar uma recuada, uma correção temporária, uma onda descendo dentro da maré que sobe. É o momento do desconto. Você espera o preço recuar até bater numa média móvel de 20 períodos, numa média móvel de 50 períodos. Essas médias móveis vão atuar como um piso para os preços. E aí, finalmente, você vai para a terceira tela. A marola é o teu gráfico menor de curto prazo. É o gatilho cirúrgico, é o momento exato de você apertar o botão de compra. Depois que a maré confirmou a direção e a onda te deu o desconto no ponto certo, você espera a marolinha virar a teu favor. O gatilho de entrada pode ser as médias virando para cima, um candle de força, um pivô de alta. É o sinal verde final que diz: agora os compradores voltaram. É agora que eu entro. E como você entra colado em toda a estrutura de tendência no mensal e no semanal, no ponto exato, o teu stop fica bem curtinho logo embaixo. Risco pequeno, tendência inteira a favor para capturar mais uma pernada. É a tal da assimetria risco-retorno que eu vivo insistindo aqui no canal. Você arrisca perder de colherzinha para ganhar de balde, para ganhar de caixa d'água. Agora deixa eu te dar vários exemplos práticos dessa lógica, porque é aqui que a maioria erra e é aqui que mora o ouro. Eu vou te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer. Exemplo 1, cenário perfeito. A maré no mensal tá de alta, com as médias apontadas para cima. A onda no semanal deu uma recuada e bateu na média de 21. E a marola no diário acabou de virar para cima depois de uma correção com um candle de força. Pronto, as 3 telas alinhadas, todas apontando para o mesmo lado. Isso é compra com tudo, é o trade dos sonhos. Alta probabilidade, risco baixo, alvo gigantesco. Pode entrar. Exemplo 2, a armadilha clássica.
A maré no mensal tá de baixa, com as médias apontando para baixo. Mas daí você abre o diário e vê o ativo subindo bonito, com força, rompendo as médias. Pode até ser que o semanal tenha virado para alta. E aí, o que você faz? Você vai comprar? É claro que não. Não pode comprar aqui, de jeito nenhum. Aquela alta no diário ou no semanal é uma marola, é um repique dentro da maré que ainda está descendo. Se você comprar, a maré vai te engolir. O general, que é o mensal, disse não. Então o soldado, que é o gráfico diário, não atira. Você espera ou procura uma venda, não compra. Exemplo 3, o desalinhamento que confunde. A maré no mensal tá de alta. Beleza, você tá autorizado a comprar. Mas daí você abre a onda no semanal e o ativo tá disparando, esticadíssimo, longe pra caramba das médias, subindo semana sem parar. Você compra? É claro que não. Comprar aí é provavelmente comprar o topo. A maré tá a teu favor, mas a onda não te deu a oportunidade, o ponto de entrada que você precisa. Então você espera a onda recuar até uma média para entrar mais barato, dentro da maré de alta. A pressa aqui, a falta de paciência é o que mata. Exemplo 4, o alinhamento na venda. A maré no mensal tá de baixa. A onda no semanal deu um repique de alta e bateu numa média ali por baixo, que agora funciona como teto, como resistência. E a marola no diário fez um pivô de baixa. As 3 telas alinhadas para baixo, isso é venda, isso é short, é oportunidade de operar vendido, seguindo a maré que ainda é de baixa. Pode entrar tranquilo e é um dos trades mais bonitos que existem para quem gosta de operar vendido. Tá vendo o padrão? A regra é sempre a mesma. Primeiro, a maré manda a direção e diz se você compra ou se você vende. Depois a onda te dá a oportunidade, te dá o desconto, te dá a janela que você precisa. E por fim, a marola te dá o gatilho exato, o momento que você vai lá na tua corretora e vai operar. E é só quando os 3 concordam que você atira. Quando qualquer uma discorda, você senta a mão e espera. É simples, é mecânico e te protege de você mesmo, exatamente como o Helder, o psiquiatra, projetou. E olha como isso encaixa lindamente com o que a gente já usa aqui no Brasil. Para swing trade, você usa o mensal como maré, o semanal como onda e o diário como marola. Para operações mais curtas de day trade, por exemplo, você desloca tudo para baixo. O diário vira maré, 60 minutos vira onda e 15 minutos vira marola. A lógica nunca muda. O general manda, a correção dá o desconto e o gatilho dá a entrada. Agora eu vou compartilhar a minha tela e te mostrar tudo isso funcionando em gráficos reais, em operações que eu fiz. Você vai ver na prática as 3 telas se alinhando, o ponto exato de entrada, o stop curto e como esse método triple screen transforma a tua operação. A ideia é que você veja com os teus próprios olhos por que esse método é tão poderoso e você vai sair daqui sabendo aplicar ele hoje mesmo. Mas antes de eu te mostrar a tela, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. Olha, o Triple Screen é poderoso, mas ele exige 2 coisas que a maioria das pessoas não tem: tempo e expertise. Tempo para abrir o gráfico mensal, o semanal, o diário, de dezenas de ativos todos os dias e conferir o alinhamento das telas. Esperar a onda recuar, ficar de prontidão para o gatilho. E expertise para ter a visão de mercado e entender como agir em cada circunstância, como agir em cada combinação ali entre as 3 telas. Fazer isso sozinho, no mercado inteiro, é exaustivo. É praticamente um segundo emprego. E é exatamente por isso que a gente existe. O trabalho da equipe Trade de Valor é fazer essa análise das 3 telas para você. A gente monitora todas as escalas gráficas de milhares de ativos ao mesmo tempo e só te avisa quando as 3 telas se alinham perfeitamente. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. A gente varre tudo, todos os dias. E quando aparece aquele trade redondo, com as 3 telas alinhadas, você recebe um relatório completo, mastigadinho. Qual ativo operar, o preço de entrada, onde que fica o stop curtinho e onde que ficam os alvos longos. E você recebe isso direto no teu celular, no aplicativo da Trade de Valor. Não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha a operação do teu lado, do início ao fim,
dentro da plataforma ou dentro do aplicativo. Lá você ainda tem acesso a lives diárias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e você que está assistindo esse vídeo tem desconto. Para entrar, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preenche lá o formulário com teu nome, com teu e-mail e com teu telefone de WhatsApp que a minha equipe entra em contato contigo o mais breve possível. Agora sim, feito o convite, bora para minha tela para a gente ver o Triple Screen funcionando em ação. Muito bem, então vamos aprender a configurar o Triple Screen do Alexander Elder. Eu tô aqui com o Profit aberto. Veja, no Profit você tem um gráfico, tá? No meu caso aqui eu tô com a Fix, uma ação americana, aberta no gráfico semanal. Tá vendo aqui, ó, 1S. Se eu quiser mudar para o gráfico mensal, basta eu digitar aqui, ó, 1M, dar um Enter. Ele vai para o gráfico mensal, onde cada candle é um mês. Se eu quiser mudar para o gráfico diário, 1D, e aí cada candle é um dia. Como que eu faço para ver todos esses gráficos ao mesmo tempo numa configuração de tela? Muito simples, tá? No Profit a gente tem aqui, ó, a ferramenta chamada gráfico. Tá vendo aqui em cima, ó? Gráfico. Você vai clicar aqui, ó, nesse íconezinho do gráfico e perceba que ele abre mais um gráfico que você pode arrastar aqui pela tela. A gente vai fazer isso duas vezes, tá? Vai clicar uma vez no gráfico e vai clicar uma segunda vez. E aí a gente vai clicar, ó, neste íconezinho aqui, ó, arrumar janelas contidas. Clica aqui e veja que o Profit, ele é inteligente. Deixa eu só fechar essas outras coisas que estavam abertas aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, e o Profit, ele é inteligente, ele já coloca um gráfico do lado do outro. Então você consegue ver os três ao mesmo tempo. Dá para mudar? Dá para colocar, por exemplo, um embaixo do outro? Sim, você consegue fazer isso, tá? Basta você arrastar o teu gráfico aqui, ó. Eu posso pegar, colocar um gráfico aqui, ó. Você pode montar o layout que você quiser, tá? Você pode colocar um embaixo do outro, aí um outro gráfico um pouco maior. É completamente personalizável, tá? Uma vez que você ajeitou do jeito que você quer, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um gráfico grande aqui e dois menores do lado esquerdo, tá? Vou colocar dois menores do lado esquerdo. Uma vez que você ajeitou os teus gráficos, você vai configurar a escala deles. Então veja, ó, aqui os três estão no gráfico diário, mas dá pra gente colocar um no diário, um no semanal e um no mensal, que é justamente a configuração proposta aí pelo método Triple Screen do Alexander Elder. Como que a gente faz isso? Muito simples, tá? Aqui, ó, em Fix, a gente vem e coloca o gráfico que a gente quer. Eu vou colocar o mensal aqui, ó, tá? Nesse gráfico. Nessa outra fixa aqui de baixo, eu vou colocar o semanal. E aqui eu vou colocar o gráfico diário, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco essa marca da água, ó, para não ficar tão forte a marca da água aqui dos gráficos, tá? Assim a gente consegue visualizar um pouco melhor ele. Perfeito. Tá bom? Então, Fix mensal, Fix semanal e Fix diário. Tem os três gráficos. Veja que se eu mudar o ativo aqui, ó, de Fix para, não sei, Cure 3, só um muda. Os outros ficam na Fix. Como é que eu conserto isso? Muito simples. Aqui em cima, ó, tem três pontinhos. Você vai nos três gráficos, selecionar os três pontinhos e colocar todos no mesmo grupo. Tá? Agrupamento por ativo. Então, ó, grupo 1, agrupamento por ativo, grupo 1, agrupamento por ativo, grupo 1. Pronto, os três estão no mesmo grupo. Se eu mudar um gráfico, todos mudam e mantém a mesma escala. É isso que a gente quer ver. Bom, feita essa configuração aqui dos três gráficos, o mensal, que é o gráfico mais importante, é a tendência primária, o semanal, que é a tendência secundária, e o gráfico de tendência terciária, que é o gráfico diário, é o gráfico que a gente vai fazer o refino para encontrar as entradas. Tendo feito isso, chegou a hora da gente configurar os indicadores que a gente vai utilizar. Lembrando, nós utilizamos as médias móveis, tá? Muito simples, meus amigos, de plotar médias móveis no gráfico. Basta você vir aqui, ó, clicar em qualquer lugar da tela, em qualquer gráfico e digitar média. Fazendo isso, ó, você consegue encontrar aqui média móvel na lista, você escolhe o período da média, tá? E você clica aqui em OK, a média aparece no teu gráfico.
Eu já tenho aqui, ó, as médias configuradas no meu gráfico, tá? Quais que eu configurei? Uma média de 9, que é a média rosa, uma média de curta duração, exponencial. Uma média de 21, que é a minha média de média duração, exponencial, amarela. E a média de 50, a média de longa duração, tá? Que vai ser exponencial também de 50 períodos. Todas exponenciais. Por que isso, Felipe? Por que é importante olhar as médias exponenciais e não as médias aritméticas, que é o padrão aqui do Profit? Porque as médias exponenciais, meus amigos, elas têm uma taxa de atualização muito maior. Então, a média aritmética, ela inclui todos os pontos com peso igual no seu cálculo. O que o preço fez na semana passada e o que o preço fez há 20 semanas atrás tem o mesmo peso no cálculo da média, numa média, por exemplo, de 20 dias. A média exponencial não. A média exponencial, diferente da aritmética, ela dá mais peso no cálculo para os fatores mais recentes. Então, ontem vai ter mais peso do que 20 dias atrás. E assim ela vira para cima e para baixo muito mais rápido, ela tem uma taxa de atualização muito maior. A gente sempre usa a média exponencial, beleza? Meus amigos, feito isso, a gente pode mostrar como funciona de fato na prática o método do Alexander Elder. Veja, eu tenho mensal, eu tenho semanal, eu tenho diário. O mensal, ele qualifica. Então ele diz pra gente o seguinte, ó, é alta ou é baixa? Ou é lateral? O que eu tenho que fazer? Então Cury, por exemplo, ó, Cury tem as 3 médias apontadas para cima, a 9, a 21 e a média de 50. A gente volta no tempo e a gente vê que as médias sempre estiveram apontadas para cima. Então, é uma compra. Não dá, sob hipótese alguma, para a gente trabalhar na venda nesse papel vendido. Jamais, sob hipótese alguma. E o mensal manda exatamente quando nós temos que comprar. Por exemplo, são nesses recuos aqui, ó, ou para a média móvel de 21 ou para a média móvel de 9 no mensal que surgem as melhores entradas. Olha este recuo no início de 2025 no mensal de Cury. Veja que no semanal, Cury estava até feia. No mensal recuou até a média móvel de 21, caiu 30%. No semanal perdeu a média de 9, perdeu a média de 21, perdeu a média de 50. Estava dando a entender aqui que era uma reversão de tendência. Só que se você olhasse o gráfico mensal, você entendia que não era uma reversão de tendência. Era apenas um recuo numa tendência maior. Então aqui, ó, ao invés de eu estar buscando por vendas aqui, ao invés de eu estar buscando por vendas no diário, no semanal, aqui, eu vou estar buscando o quê? Por compras. Eu vou esperar que o mercado me dê um sinal de compra. Que sinal de compra é esse, Felipe? Ora, pode ser as médias voltando a apontar para cima, uma média móvel de 9, uma média móvel de 21. Isso aqui é uma compra. Eu entro aqui, com stop aqui e alvos muito maiores. No diário, eu vou esperar um pivô. Ó, eu poderia muito bem ter entrado aqui, ó, neste pivô de alta no diário. Por que eu poderia ter entrado neste pivôzinho de alta aqui no gráfico diário? Porque eu sei que o mensal vai sustentar a operação. Eu sei que o semanal vai sustentar a operação. Então você encontra a direção no mensal, a região no semanal e você refina a entrada no diário. Lindo, né? Show de bola. Você pode fazer isso com qualquer ativo, na compra ou na venda. Eu dei o exemplo de Cury aqui, mas você pode fazer com qualquer ativo. E assim, você vai comprar próximo da média no mensal. Aqui, ó, esses são os melhores pontos de compra. Olha lá, ó, tocou a média móvel de 21, ó, no mensal. No diário, onde é que ele estava? Próximo ali da média móvel de 50. Eu vou esperar um 9.1 aqui, ó. Opa, posso entrar. Entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, alvo 2, 3 vezes o meu risco projetado para cima. O mercado foi embora. É sempre assim que você vai trabalhar, olhando as 3 escalas. E aí você entende por que o mercado, às vezes, precisa fazer uma correção maior, né? Às vezes o mercado, ele precisa fazer uma correção maior, ele precisa fazer isso aqui, ó. Essas quedas grandes, essas quedas mais intensas, ó, onde o papel cai 40%. Porque o mensal estava esticado. Por que teve que fazer essa correção e perder as médias? Porque o mensal estava esticado. Então o mensal teve que corrigir para 21. Você esperou o mensal corrigir para 21. Você sabia que o mensal estava numa região boa quando ele chegou na 21, para você buscar um setup de entrada no diário ou no semanal. Vamos voltar no tempo, ó. Onde é que você vai entrar aqui? Ah, você vai entrar aqui, ó. Aqui você vai entrar, nesse sinal aqui. Olha esse sinal de força. Aqui você já estava entrando, entendendo que o mensal está no suporte, o semanal está tentando voltar a apontar as médias para cima, a gente chama isso aqui de perda de fluidez. O diário te dá exatamente o sinal de entrada. Tá vendo? Uma barra de força, um setup 9.1. Olha que show de bola. Olha que tradeaço que você faz depois. E o mensal continua subindo.
Tá entendendo? Essa é a dinâmica mais maravilhosa do mercado financeiro, tanto na compra quanto na venda. E funciona em tudo, tá? Em cripto, em commodities, em futuros. Você pode usar isso aqui com gráfico de 1 dia, 60 minutos, 15 minutos para operar no day trade. Você pode operar com qualquer configuração. Olha que linda a Magazine Luiza, ó. A Magazine Luiza, se você parar para pensar, ela tava aqui, ó, consolidando, ó, sem direção nenhuma, de lado, no semanal. No mensal, ela estava em tendência de baixa ainda, tá vendo? Média de 9 para baixo, média de 21 para baixo, média de 50 para baixo. Ou seja, você jamais poderia comprar isso aqui. Jamais. Isso aqui era para você esperar por venda, e a venda veio, ó. O mercado voltou a cair. Eu nunca me esqueço de um tradeaço que eu fiz em Magazine Luiza, bem aqui, ó, bem aqui, bem neste ponto aqui. Vamos circular ele aqui, ó. Bem neste ponto aqui. A gente fez um tradeaço em Magazine Luiza, onde a Magazine Luiza ela tava dando a entender que ela ia romper uma região de resistência aqui, ó, no gráfico diário e fazer uma reversão, tá vendo? Olha só como é importante você ter esse olhar de 3 telas do Elder. Ela estava rompendo uma região super importante aqui no diário, acima das médias, dando a entender que estava fazendo uma reversão. Mas no semanal era só um recuo para a média de 21. Tá vendo ali, ó? Era um recuo para a média de 21, um pouco mais acima tinha a média de 50. No mensal, então, cara, é um recuo para a média móvel de 9. Então isso aqui era uma venda, não uma compra. E foi cirúrgico, cara. A gente marca a mínima, stop acima da máxima, o mercado, ele eventualmente ativa a nossa operação e ele derrete. Ele cai 33%. E é sempre assim. Você vai encontrar essas situações onde uma escala maior discorda de uma escala menor e você vai sempre apostar na direção da escala maior. Olha aqui que lindo esse pivô de alta. Essa é uma operação que a gente fez no grupo de acompanhamento, ganhou rios de dinheiro. Magazine Luiza, fazendo um pivô de alta aqui, tá vendo? Ó, rompendo esse caixote. No semanal, se você prestar muita atenção, você iria perceber que, na verdade, era um recuo para a média móvel de 21, tá vendo ali? No mensal, era basicamente uma tendência de baixa, não tinha recuo para a média móvel de 9, mas era uma tendência de baixa, o papel não estava esticado. Então aqui a gente fez o quê? Fez uma venda no grupo de acompanhamento, entrado na perda dessa mínima, stop acima da máxima, e veja que o papel ele derrete, ele não cai, ele derrete. E você pode trabalhar com opções também. Aqui eu podia muito bem ter vendido uma ação, ou eu podia ter comprado uma call, uma put, podia ter comprado uma put aqui. Olha a operação que a gente fez em Natura, dentro do grupo de acompanhamento. Olha a Natura aqui no diário. Parece uma tendência de alta, né? Ó, topos e fundos ascendentes, médias apontadas para cima. Parecia uma tendência de parecia uma reversão, isso aqui vindo de baixa. Pois é, lá no semanal também, ó, já tinha rompido as médias, parecia uma reversão. No mensal era apenas pullback para a média móvel de 21. Então assim, o papel foi lá, bateu na média móvel de 21, a gente comprou puts. Que puts que nós compramos? Nato R960 a 15 centavos e saímos a mais de R$1. Olha o quanto essas puts se valorizaram, mais de 1000%, enquanto a Natura caía. E era muito previsível que ela iria cair quando ela batesse nessa média de 21, porque o mensal manda no semanal, o semanal manda no diário. E aí, conseguiu ver por que esse método é tão poderoso? O Triple Scream resolve o erro número 1 do trader, aquele que quebra a conta, operar cego, olhando um gráfico só. Ele te obriga a ver o quadro completo, a maré grande, o desconto da onda, o gatilho da marola, as 3 camadas de confirmação antes de você arriscar 1 centavo do próprio bolso. É o oposto do amador que compra no impulso e reza. E olha a lição mais bonita de tudo isso. O Alexander Elder era psiquiatra. Ele não criou esse sistema só por conta da parte técnica. Ele criou porque entendia cientificamente que o maior inimigo do trader é ele mesmo. É a própria ansiedade de querer operar o tempo todo, de comprar na empolgação, de brigar com o mercado para provar que ele está certo. O Triple Scream te força a ter disciplina, porque exige que as 3 telas concordem antes de te deixar apertar o botão. É psicologia e técnica trabalhando juntas. É um método feito para te salvar de você mesmo. E pensa na trajetória desse homem, um refugiado que pulou de um navio, que chegou sem nada, sem falar a língua, com dinheiro contado no bolso e que virou uma das maiores lendas do mercado mundial. Não foi sorte, foi inteligência, foi coragem, foi disciplina e foi entender que o mercado se vence com a cabeça no lugar, não com impulso. Se ele conseguiu partindo do zero absoluto há décadas atrás, você que já está aqui aprendendo, se dedicando, estudando, também consegue. E se você quiser encurtar esse caminho em anos, eu novamente te convido a se juntar a nós dentro do grupo de acompanhamento.
Eu e a minha equipe vamos resolver a tua vida. É só clicar no primeiro link na descrição ou apontar a câmera para o QR Code aqui na tela. A gente aplica essa engenharia de 3 telas todos os dias, do teu lado, para você não operar sozinho. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual lenda do mercado você quer ver aqui nos próximos vídeos dessa série. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Felipe Dabu, este aqui é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço e até a próxima.